Oi, pessoal, vamos fazer a correção da atividade complementar do PET 4 do terceiro ano. Questão número 1. Calcule a resistência equivalente do circuito a seguir. Nós temos que observar que na questão número 1, nós temos uma associação de resistores em paralelo, cujas resistências são 4, 6 e 12, como foi colocado lá no exercício para vocês. Bom, se é o paralelo, nós temos que fazer a soma dos inversos das resistências. Então, fica 1 sobre RT, 1 sobre 4, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 12. Como os denominadores são diferentes, para fazer a soma das frações aqui, nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum. E no caso vai ser 12, porque 12 é divisível por 12, por 6 e por 4. Então, a gente faz assim, pega o mínimo, divide por cada denominador, multiplica por 1. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1, 3. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1, 2. 12 dividido por 12 dá 1, vezes 1, 1. Agora a gente vai repetir 1 sobre RT e vai somar aqui, ó. 2 mais 3, 3 mais 2 dá 5, mais 1, 6. Então fica 6 sobre 12. Como tem número dividido por letra, multiplica em cruz. RT vezes 6 dá 6 RT. 1 vezes 12 dá 12. RT igual a 12 dividido por 6. O número que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 12 por 6 dá 2, 11. Então, a resistência total que esse circuito, essa associação em paralelo oferece para passagem de corrente é de 2 ohms. Lembrando que no paralelo, a resistência equivalente da associação, ela tem que ser menor do que a menor resistência desse circuito. Então, o 2 é menor que 4, que era a menor resistência desses 3 resistores aí. Questão número 2, também está pedindo para calcular a resistência equivalente desse circuito. Bom, no circuito da questão número 2, nós temos uma associação em série, em sequência, cujas resistências são 4, 8 e 10. Bom, na série é mais simples, a gente faz a soma direto das resistências, então fica 4 mais 8 mais 10, que vai dar 22 ohms, né? 4 com 8, 12 com 10, 22 ohms, tá certo? Questão número 3. Nós temos aqui na questão número 3 o seguinte. A questão diz que temos 3 resistores idênticos de 30 ohms ligados em paralelo com uma bateria de 12 volts. Podemos afirmar que a resistência equivalente desse circuito e a corrente total que o atravessa é de. Então, nós queremos calcular a resistência equivalente e a corrente elétrica que atravessa essa associação. Se é paralelo, a gente vai fazer a soma dos inversos. 1 sobre RT é igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 30. Como os denominadores são iguais, são idênticos, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Então, a gente vai repetir 1 sobre RT, somando os numeradores, vai dar 3 sobre 30. Então, agora a gente multiplica em cruz. RT vezes 3 dá 3 RT, 1 vezes 30 dá 30. Isola o RT, o número que está multiplicando passa dividindo, 30 por 3 vai dar 10. Se nós quiséssemos usar aquela regra para o paralelo, onde para calcular a resistência equivalente para resistores em paralelo idênticos, a gente pega a resistência de um deles e divide pelo número de resistores. Nós temos todos os 3 resistores com resistências de 30 ohms cada um. Nós temos 3 resistores, então pega a resistência de um deles, que é 30, e divide pelo número de resistores, que é 3. 30 dividido por 3 vai dar 10 ohms. Então, pode fazer de um jeito ou de outro. Para calcular a corrente, nós vamos fazer R igual a U sobre I. Então, vai ficar a resistência total, que é 10, né? Nós queremos calcular a corrente da associação, então nós temos que usar a resistência equivalente dessa associação. A tensão da bateria, a voltagem é 12 volts, vamos calcular o I. Número dividido por letra, ou letra por número, multiplicamos em cruz, vai ficar 10 vezes I, dá 10I, 1 vezes 12 dá 12, I é igual a 12 dividido por 10, que dá 1,2 amperes, tá bom? Questão número 4. Na questão número 4, nós temos a seguinte questão. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de 2 resistores de resistências 10 e 100 ohms é de 220 volts. Qual a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohms? Então, nós temos que lembrar o seguinte, na série, nós temos que calcular, né? Nós temos aqui um circuito em série, cujas resistências são 10 e 100 ohms cada um, ligados a uma fonte de voltagem
cuja tensão é 220 volts. Mas na série, a mesma corrente que passa no 10 vai passar no 100. Mas como as resistências são diferentes, as voltagens de cada resistor são diferentes, mas a soma delas tem que dar 220. Então tá querendo saber a tensão só no resistor cuja resistência é de 10 ohms. Então, em primeiro lugar, nós vamos calcular a resistência equivalente. 10 mais 100 vai dar 110. Na série a gente só soma. Vamos calcular agora, em segundo lugar, a corrente que atravessa essa associação. Então, R igual a U sobre I. A resistência total é 110, como nós fizemos aqui em cima. A tensão total dessa associação é 220 sobre a corrente total, que é uma corrente só para o circuito. Multiplicando em cruz fica 100I, que é igual a 220. Isolo I, o número que está multiplicando passa dividindo, 220 por 110 vai dar 2 amperes. Muito bem. Agora, eu quero calcular a tensão elétrica só na resistência de 10 ohms. Então, eu só vou colocar a resistência de 10. A tensão é o U que eu vou calcular e a corrente que passa no resistor de 10, assim como no resistor de 100, é 2. 1 vezes U dá U, 10 vezes 2 dá 20 volts. Então, nós temos que a tensão elétrica no resistor de 10 ohms é de 20 volts. Essa que é a resposta desta questão.